Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal onde nós falamos sobre refrigeração comercial. Meu nome é Gerson Oliveira, teste de refrigeração e bora para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a minha trajetória, a minha história, como eu cheguei até aqui. Foi muita luta, muita persistência, mas eu quero que você se identifique com essa minha história, eu quero que você veja que não foi fácil chegar até aqui. Espero ajudar você em alguma coisa, beleza? Então já peço para que você, se é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo, galera. Nós temos muitos vídeos sobre refrigeração comercial, câmaras frias, para ajudar você a iniciar. Tem muito conteúdo aí no canal, beleza? E também peço para que você ativa os sininhos. E também peço para que você deixe seu like, porque isso ajuda demais. E estamos aí no rumo a 10 mil inscritos. Então eu conto com você, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento aí, desses vídeos aí que a gente está ajudando muitas e muitas pessoas para começar e que já está atuando na área da refrigeração, beleza? Pessoal, vamos lá. Eu quero contar aqui a minha trajetória, quero aqui trazer alguns pontos, como eu cheguei até aqui, para que você entenda e faça aí, pegue algumas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, para que você seja um mecânico de excelência, beleza? Bom galera, já tem 15 anos que eu trabalho com refrigeração comercial, comecei aos 15 anos, hoje estou com 30. Comecei com 15, trabalhava no tempo de férias, a empresa da família, que mexe com refrigeração. Então muitas pessoas da nossa família, meu tio, meu primo, trabalhou nessa empresa da família que era do meu padrasto, na verdade, ele tem uma empresa ainda, ele trabalha, ele atua nessa área. Um cara que, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus e segundo a ele, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, por ele ter trabalhado na área, que eu conheci essa área, eu tive acesso a essa área. Quando a gente tem acesso a áreas específicas, é mais fácil a gente caminhar. Então o primeiro contato que eu tive com refrigeração foi através dele, aos 15, 14 anos aí. Trabalhava nas férias, eu ia estudar nas férias, ia viajar, porque a empresa da família ela viajava muito, porque ela era uma empresa que montava painéis, só painéis. Então a gente, nessa época que eu comecei a trabalhar com ele trabalhava só com painéis, montagem de câmara, muito grande, galera, era 4 mil, 5 mil metros de painel, a gente passava aí 3, 4 meses viajando, ele passava quando eu estava estudando, enfim. Então era uma empresa muito grande, nesse requisito muito conhecida. Pessoal, só de contrato que ele tinha quando ele trabalhava, da forma que a gente trabalha hoje, ele tinha mais de 150 contratos dentro de Brasília. Você tem ideia o que é isso? O cara tinha mais de 150 contratos dentro de Brasília. Como que vivia desse jeito? E ele dava conta. Então, muitos anos ele trabalhando no Frota, na época do Frota aqui em Brasília. Enfim, galera, não vou me atentar muito a isso. Então, e nessa época que eu comecei a trabalhar com ele, ele trabalhava só com câmaras frias, câmaras grandes. A gente montou Paracatu, a empresa, a fábrica da Paracatu, não sei se você conhece aquela manteiga. A gente trabalhou Habib's, sabe aquela empresa da Habibzinho? A gente montou de motor, a gente viajava para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, todo lugar que você pensava a gente viajava para montar essas câmeras. E era muito grande, eu montei frigorífico para peixe, para boi, a gente já montou até em cima de um barco, a gente já montou câmera fria, então, enfim, mas é muito vasto. E as câmeras eram 10 metros de altura, 9 metros de altura, 6 metros de altura, então era porte grande, pessoal, muito porte grande, tá? Então, trabalhava com ele, mas teve um momento que eu me casei, casei com 19 anos, muito novo, e me casei e continuava trabalhando. No ano que eu casei, nesse ano, a gente ficou viajando quase o ano todo. A gente viajava 3 meses e voltava no final de semana, ou a gente viajava uma semana, 2 semanas, voltava no final de semana e voltava de novo. Então era muita viagem, muita viagem. Então acabou que aquilo foi me desgastando muito, essa questão de viagem, chegar lá e ter lá 5 mil metros de painel para montar. Então eu estava bem cansado, já era aí mais de 5, 6 anos trabalhando, então eu estava muito cansado dessas viagens. Mas enfim, e aconteceu que a minha esposa ela fazia faculdade e ela foi assaltada, numa sexta-feira ela foi assaltada
E aquilo ali deu um choque em mim, sabe? Aquilo ali veio muito forte na minha vida, várias questões, né? E então eu decidi, chamei ele, conversei com ele, foi um baque, por quê? Nós éramos uma equipe de 5 pessoas, a equipe inteira. Ele, o né, que coordenava tudo, a mente brilhante dele, ele lia projeto, mandava a gente fazer, enfim. E aí tinha eu que era o montador, tinha outro que era cortador e tinha 2 ajudantes, né, um para cada um. Então você tirando um montador, você tira as pernas da empresa, né? E eu entendo o baque que foi isso, eu entendo essa reação. Só que a gente está num lugar, a força, a gente está num lugar que a gente não quer estar, é muito ruim, então o psicológico da gente fica muito abalado. Então eu fiquei muito abalado com isso. Enfim, conversei com ele, falei que, olha, a partir de tal data eu não venho mais. Ele abalou todo mundo, né? Acredito que ele ficou chateado, claro, eu ficaria, né? Eu ficaria. Mas só que eu tava determinado com essa decisão, embora trazesse muitas dificuldades. E aí é onde começou a dificuldade, pessoal. Imagina você casado, com casa para pagar, prestação de carro para pagar, alimentação, enfim. Foi aí que começou todo o procedimento de, de correria e de desespero, né? Onde você encontra boletos para pagar. Imagino que você, se você não passou, se você estiver passando com isso, você me entende. Fui recorrer a seguro da casa, né, para fazer um seguro porque eu não tinha dinheiro, a gente trabalhava fechado, então eu fiquei recebendo, se não me engano, R$ 700 em 5 parcelas, né? Não, 5 parcelas de R$ 700, que era o seguro, e isso era a minha renda. E eu fiquei tão chocado com refrigeração em si, refrigeração comercial, câmara frigorífica, que eu falei, eu não quero mais trabalhar com refrigeração. Eu botei na minha cabeça que eu não quero mais trabalhar com isso. E nessa época que eu comecei a trabalhar com ele, ele não montava mais motor, era muito pouco. Montava muito pouco motor, muito pouco. E quase nunca, né? Quadro de comando, eu comecei a fazer alguns quadros de comando para ele, para a gente montar nas câmaras. Só que eu fazia o que ele mandava, eu não prestava atenção para que era aquilo. Por exemplo, vou ligar um pressostato, o que o pressostato faz? Por que o pressostato tá isso? Por que o relé falta de fase faz? Então eu não sabia. Eu não sabia das coisas, eu só fazia o que ele mandava, assim como na câmara também. Ó, corta aqui, faz isso, a gente fazia. Faz aquilo, a gente fazia. A gente não prestava atenção por que a gente estava fazendo aquilo. Um corte da porta, por exemplo, por que tem esse corte? Como que é esse corte? Macho e fêmea, a gente não sabia. Então a gente sabia, a gente fazia o que ele mandava, né? Enfim, quando eu saí, como já não sabia de muita coisa mesmo, para mim era relevante isso, e eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com isso. O que eu fui fazer? Fui fazer cursos de vigilante, escolta armada, enfim, esses cursos assim, porque na minha cabeça gerou algo um bloqueio muito grande em câmaras frias. Eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais trabalhar com isso, não importa o que aconteça. Veio esse bloqueio na minha vida, então eu fiz curso, a gente foi indo com bastante dificuldade, foi indo, até que um dia, né, como de praxe, a gente foi no mercado e tinha um pessoal montando uma câmara fria lá no mercado. Olha essa história. Tava lá montando uma câmara fria e eu fiquei reparando, né? Eu falei, eu posso dar uma olhada? Eu fui lá, entrei e vi. Pessoal, foi aí onde veio uma voz dizendo assim pra mim, você sabe fazer melhor do que isso. Pessoal, fica assim, eu dá uma arrepio. Toda vez quando eu falo, chega a dar uma coisa na espinha. Por quê? Eu acredito que foi a voz de Deus me falando exatamente naquele momento e vendo aquilo, olha, você pode fazer melhor do que isso. E realmente o nosso acabamento foi e é o melhor acabamento de Brasília. Tá? O melhor acabamento de Brasília é o nosso. Não é querendo me gabar, não. É o nosso, o meu, né, que eu aprendi com Orlando, a empresa da família, hoje também, eles também, é o melhor acabamento de Brasília. Então, quando eu vi a câmera toda mal montada, a porta errada, que a gente percebe, veio uma voz dizendo assim para mim, você é capaz de fazer melhor do que isso. Pessoal, na hora, foi como que dar um choque na minha cabeça e desbloquear. Todo aquele bloqueio, toda aquela raiva, todo aquele sentimento ruim que eu tinha da refrigeração, sumiu naquele momento. Eu estava fazendo curso, fiz curso de escolta, fiz
curso daquilo. Imediatamente, já tinha terminado, parei de entregar currículo, parei de procurar. No mesmo dia, eu procurei o Orlando, a empresa da família, e conversei com ele assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, Orlando, chamava ele de tio Orlando, né? Que foi um segundo pai pra mim, que é sempre sensacional. Não tem nem o que falar dele, que ele que me ajudou. Até depois, você vai ver no decorrer dessa história que eu vou te contar. Eu cheguei pra ele, ainda meio abalado, os dois, né? Aquele climão assim. Falei com ele, ó, tio Orlando, decidi abrir minha empresa de refrigeração. Eu vou amanhã abrir o CNPJ, vou abrir a minha empresa e eu quero falar algo com o senhor. Eu vim aqui, eu acho que eu deveria vir aqui conversar com o senhor, porque, né, a gente trabalhou tantos anos junto, né, a família, enfim. Eu falei, eu não quero trabalhar para o senhor, eu quero trabalhar com o senhor. E essa foi a frase que eu lembro que disse para ele. Não quero trabalhar para o senhor, não quero ser seu funcionário, eu quero ser seu parceiro, eu quero trabalhar com o senhor. Se eu pegou um serviço, Jeff, você tem como me dar uma ajuda aqui? A gente vai para lá ajudar. Foi isso que eu falei para ele. E eu lembro que eu saí dali muito motivado, pessoal. Era algo inexplicável. Sabe? Eu não tenho nem como te explicar. Talvez você entenda o que eu estou falando. E fui abrir minha empresa no outro dia. Fui lá, fiz o uniforme. Fui lá, fiz os cartãozinhos, imprimi os cartãozinhos, fiz os cartãozinhos da empresa, mesmo não sabendo de nada. Mesmo não sabendo de geração comercial, mesmo sem saber comando, eu só queria trabalhar. Aí, claro que para quem está começando, câmara fria e gestão comercial é muito difícil. Então eu fui montar ar-condicionado. Eu falei, não, eu vou assistir uns vídeos, né, de ar-condicionado, que eu tenho uma noçãozinha mais ou menos, e eu vou montar ar-condicionado. Montei aí mais ou menos uns 5, 6 ar-condicionados. E comecei a ver, pessoal, que o preço era muito ruim. Você cobrava aí 250, 300 reais, as pessoas choravam bastante, as pessoas não queriam fazer, material caro, gás caro, enfim. Eu me senti um pouco pressionado nessa área porque era uma área muito barata e eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava ter o sustento da minha casa. Então, que eu fiz? Fui até trabalhar numa empresa de ar-condicionado uma vez, tinha um chamado na rádio, eu fui lá, eles chamaram, eu fui lá, não deu certo também, enfim. E eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, e agora? Até chamei meu cunhado, vamos lá montar uns ar-condicionados, vamos trabalhar. A gente foi trabalhando, eu lembro, pessoal, que eu falava assim pra ele, isso é real, pessoal, não tem por que eu estar mentindo aqui. Eu falei assim, Luiz, a gente não vai poder almoçar hoje, porque a gente tem que juntar dinheiro para pagar a prestação do carro. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você não almoçar para você ter que juntar dinheiro para pagar a prestação do carro, que na época era 400 e poucos reais. Então, pessoal, o intuito desse vídeo é dizer para você que não é fácil. O intuito de eu estar contando isso para você ver que, embora a dificuldade que você esteja passando, enfrentando, não desista. Eu sei que eu passei por isso, pessoal. A gente passou dificuldade. Eu e minha esposa, nós passamos dificuldade. Mas mesmo assim, não desisti. E muita peleja, muita coisa. Eu lembro que eu peguei os cartãozinhos que eu tinha feito. Isso a gente age pelo desespero de trabalhar, porque tem conta para pagar, sabe? Eu fui, peguei os cartãozinhos, saí entregando na minha cidade aqui todinho. Sabe qual era a minha oração quando eu saía do estabelecimento? Presta atenção. Deus, faça que alguma coisa quebre aqui para me consertar. E eu pedi perdão para Deus. Olha só, gente. Eu pedi perdão para Deus porque, né, orando para alguma coisa quebrar, mas eu precisava do sustento. Então, teve um belo dia que apareceu o primeiro cliente, né, desses cartões que eu entreguei, apareceu o primeiro cliente, então eu fui lá, não sabia nada. Era um compressorzinho que tinha queimado, eu fui lá, já tinha um compressor novo lá, e eu fui lá instalar, pessoal. Quem disse que eu consegui instalar esse motor? Meu Deus do céu, não sabia de nada. E eu fui lá, instalei lá, não sabia nem onde era a descarga, onde era a sucção. Tinha um manualzinho lá, não dava conta de ler o manual. E eu lembro que eu liguei pro meu primo, que trabalhava com refrigeração também, inclusive trabalhou com o Orlando também na empresa, mas ele saiu. E eu falei, me ajuda, o que tá acontecendo isso e isso? Ele foi, me ajudou lá e tal. E consegui botar para funcionar. Enfim, aí outro dia chamou também, troquei um ventilador barra 40, não sei se você conhece aqueles micromotor. Troquei, no outro dia queimou porque eu não liguei a outra bobina. Então, pessoal, orientações que eu dou para vocês, tenha conhecimento.
primeiramente tenha conhecimento. Esse é passando para outro vídeo. Vamos seguir aqui na história. Então, fiz isso, fui trabalhando, só que não dava mais. Trabalhar com ar-condicionado não deu certo. Eu falei assim, eu não quero isso pra mim, não dá certo. O que eu fiz? Eu fiz conexão. Isso é muito importante você fazer no começo, é conexão. É você se conectar com pessoas que já estão trabalhando na área. Então, eu liguei pro meu primo, esse, inclusive, que até hoje trabalha comigo. A gente trabalha junto como parceiros, assim como eu falei com o Orlando, eu falei pra ele. Falei, olha, eu quero trabalhar com você, não pra você, eu não quero ser seu funcionário. Eu quero trabalhar com você. Então aí eu trabalhei na diária uns meses, a gente foi crescendo, ele me deu 2 contratos de manutenção, porque esses 2 contratos aqui é para você, não é todos que fazem isso, pessoal. Não é todos que deixam de ter o contrato para você e dá para outra pessoa. Então ele me deu esses 2 contratos e falou assim, agora Jefferson, se vira, vamos trabalhar junto agora. Então a gente foi indo, fizemos uma parceria com a Servinox aqui de Brasília, né? E montamos algumas câmeras, enfim, fomos indo. Fui fechando meus contratos, de um apareceu o outro, fui fechando. Ele de um lado fechando os dele também, eu do outro fechando os meus. E assim eu fui tendo a necessidade de aprender. Fui tendo a necessidade de conhecer motor, comando elétrico. Boa parte eu aprendi com ele, comando, parte elétrica, mecânica. Eu fui estudando. E teve um momento que a empresa cresceu, que eu precisava realmente do CREA, né, que eu precisava ter o RT, que é para você ser responsável por aquela obra. Né? Teve um contrato que a gente perdeu por conta que a gente não tinha o RT. Graças a Deus, o cliente não disse pra gente que a gente que fazia manutenção lá. Não disse pro pessoal, os fiscais do CREA, que era a gente. Porque se ele fala que era a gente ia levar uma multa de mais ou menos uns 7 mil reais na época. Por conta que não tem uma pessoa específica para tomar de conta daqueles equipamentos de refrigeração câmara fria. E isso é real, pessoal. Isso acontece. Denunciaram ele e a fiscalização chegou lá em cima e bateu e precisava de um técnico responsável por aquela obra. E isso é o RT, tá? Então, por exemplo, se você está montando uma câmara fria, alguém fala ou algum fiscal passa, está fazendo uma fiscalização, vê lá que você está montando a câmara fria. Ele vai chegar, o fiscal vai perguntar: quem é o responsável por essa obra? Tem algum engenheiro? Tem alguém responsável por isso aqui? Aí você vai falar assim: não tem ninguém responsável, eu estou montando isso aqui para o cliente. E imediatamente você vai levar uma multa de quase 7 mil reais. Porque não tem nenhum responsável técnico daquela câmara fria, certo? Então, eu precisei fazer isso, então fui fazer faculdade, me formei em mecânica para me ter o RT, tá? Então, é muito importante que você também tenha isso, entenda isso, tá? Então, fica uma dica aí para vocês aí que estão montando muitas câmaras frias, pegando muito contrato, você tem que ter esse RT, tá bom? Esse é assunto para outro vídeo, beleza? Então, foi crescendo, a gente foi crescendo e graças a Deus, hoje a gente é uma referência aqui em Brasília de montagem de câmara fria, né? Até que um dia, um belo dia, resolvi fazer um vídeo de TC900 pro YouTube. Eu falei, que custa, né? Fazer um vídeo pro YouTube. Fui, gravei um videozinho de 4 minutos, gravei uma sequência de vídeos, uns 5 vídeos, e esses vídeos bombaram aí na internet, né? No segmento do TC900, e eu falei, legal, comecei a ganhar inscritos, aí ganhou 1.000 inscritos, a gente monetizou, enfim. E chegamos até nesse ponto aqui, de eu estar falando essa história para você, contando como eu cheguei até aqui, né? E para onde a gente vai. Eu acredito que Deus tem tantas coisas para você e também tem coisas extraordinárias para mim, tá? Então eu creio muito isso, que Deus tem muito mais do que a gente pensa, assim para você também, creia nisso. Então, em tudo desse vídeo que eu quero contar para vocês aqui, um pouquinho dessa história, é para que você não desista. Isso tudo aconteceu, eu cheguei até onde eu cheguei porque eu não desisti, tá? O fracasso, quando alguém fracassa, é porque ela desistiu, não porque ela quebrou, não porque ela perdeu muito dinheiro, não. É porque o fracasso é desistência. Então eu não desisti, embora situações, pressões, pessoas dissessem para mim desistir, eu dentro de mim acreditava que ia dar certo. Então se você acredita que algo vai dar certo, invista e acredita em você. Porque pessoas vão falar, não, para com isso, arruma um emprego,
vai arrumar um emprego fixo, vai trabalhar no mercado, vai trabalhar nisso, vai trabalhar naquilo. E você acreditando em algo que pode dar certo. Então eu sofri críticas de muitas pessoas, né? Para mim desistir, para mim não continuar, porque isso não ia dar certo, isso não ia dar certo. E graças a Deus, nós estamos até hoje aqui trabalhando com a geração comercial e dando super certo. O Orlando me ajudou muito, ele foi me indicando, Jefferson, tem uma câmera para montar aqui em tal lugar. Eu ia lá, montava parte da câmera e ele indicava outra pessoa para montar a refrigeração. Então foi assim indo, foi indo até o ponto que eu não consegui mais pegar serviço de ninguém porque a gente tinha os próprios serviços, né? Então a gente não podia estar pegando muita coisa, senão ia atrapalhar outros que a gente já tinha. Então, galera, não desista. Talvez você está me assistindo agora, está começando na refrigeração comercial, está pensando em desistir, está pensando em não ir para frente. Então eu falo para você, estude, se dedica, que você vai conseguir. Não vai ser em 1 ano, 2 anos. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Você só precisa pegar a visão, precisa pegar algumas regrinhas de quem está começando. A gente vai fazer vários vídeos sobre isso. Tá? A gente vai fazer um vídeo sobre qual é o mais lucrativo, como começar iniciante. A gente vai fazer vários vídeos aí sobre esse assunto para ajudar você que está começando na refrigeração comercial. O que eu fiz em 15 anos, eu quero que você consiga em 5. Beleza? Eu consegui em 15 e você, com a minha ajuda, vai conseguir em 5 anos se você não desistir, perseverar, estudar e for para cima. Tá? Então eu precisei passar por esse processo, eu precisei passar por tudo isso para que hoje eu pudesse olhar para tudo isso e te ensinar, olha, não vai por esse caminho, olha, não faça isso, vai por aqui, olha aqui, você vai economizar um grande caminho, olha, não faça isso. Então, estou aqui para te ajudar aí que você precisar. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem legal fazer esse vídeo porque eu relembrei de muitas coisas, muitas histórias, muitas montagens, dias de choro, dias de alegria. Então foi bem legal mesmo aqui eu pensando aqui a gente fazer esse vídeo, tá? E agradeço muito ao Orlando, ao Roberto, agradeço a todos que passaram pela minha vida, que me ensinaram muitas coisas, tá bom? Então um forte abraço para todos aí, que Deus abençoe, que espero que esse vídeo possa te motivar, possa te dar força para você não desistir daquilo que você acredita que vai dar certo. Se você tem uma intuição, se você acredita, invista tudo que você tem, vai para cima que vai dar certo. Tudo depende do primeiro passo. Toda grande empresa, todo grande negócio precisa de uma movimentação. Então se você não se movimentar, vai estagnar aí. Então você precisa ir para cima, estudar e pegar as visões, se conectar, porque o mundo está aí fora e temos que ganhar esse mundão aí e ser mecânicos de excelência. Fechou? Então, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.